noite. Entrei um pouquinho atrasado porque hoje não estou em casa e estava me organizando aqui. Peço desculpa a todos. Eu gostaria de orar com você, amém? Vamos lá? Pai amado, eis-me aqui diante da tua presença. Eu me coloco agora, Pai, plenamente na dependência do teu cuidado, do teu amor, da tua direção, para podermos, Pai, estar atentos àquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Eis-me aqui, Espírito Santo de Deus, me conduz de acordo com a tua revelação, de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra. Assim eu te louvo e te entrego, Pai, esta live em nome de Jesus. Amém. Paz, Nai, tudo bem? Hoje a luz está bem forte no meu rosto, mas tive que improvisar aqui. Bom, hoje o tema é como eu ouço a voz de Deus. Muitas pessoas me perguntam, Tati, mas como você ouve a voz de Deus? Como que eu vou discernir se realmente é Deus falando comigo ou não? E aí eu fui dar uma lida em vários estudos, em alguns planos, tudo que eu já pesquisei no dia de hoje, e eu tenho algumas direções de como ouvir então a voz de Deus, né? Porque Deus ele tem uma multiforma de falar conosco. Deus ele pode falar de diversas formas conosco. A questão é quanto estamos sensíveis a ouvir a voz dele, o quanto o nosso espírito está conectado a ponto de ouvi-lo, né? E aí eu separei por alguns subtítulos e eu vou ler aqui os versículos com você, amém? Então, dentre tantas formas de Deus falar conosco, ele pode falar conosco por uma voz audível, né? E aí a gente tem a testificação lá em 1 Samuel 3:9, que ele diz assim: por isso ele disse a Samuel. Aqui o profeta Eli, né, tinha sido acordado diversas vezes por Samuel, porque Deus havia chamado ele de forma audível. E aí aqui ele disse, por isso ele disse a Samuel, vá deitar-se, e se alguém o chamar novamente, responda, pronto, pode falar, Senhor, pois o seu servo está ouvindo. E Samuel voltou a se deitar, porque Deus já havia chamado Samuel de voz audível. Ele estava dormindo e Deus chamou ele. E aí ele achou que o tom de voz, né, a forma audível, uma vez que ele estava dormindo, era o profeta Eli. E aí o profeta Eli orienta, olha, deite novamente, vá lá, e se você ouvir a voz te chamar novamente, você diz, pode falar, Senhor, porque o teu servo ouve, né? Então o Senhor tem essa forma também de falar conosco, de forma audível, assim como ele fez com Samuel aqui. Qual outra forma que Deus pode falar conosco? Ele fala de maneira muito suave, é muito sucinto, é uma linha muito tênue, o qual o seu espírito ele precisa estar conectado a ponto de você ouvir o sussurro, que é a forma suave, né? E aí a gente tem aqui em 1 Reis 19, de 12 a 13, que diz assim, e depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo ouviu-se um som de brisa suave. Quando Elias ouviu o som, cobriu o rosto com o seu manto, saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou, por que você está aqui, Elias? Então, ali havia várias manifestações da terra, né? Veio fogo, veio vento, veio terremoto, então veio a brisa suave, e onde a voz de Deus estava? Como Elias conseguiu ouvir a voz de Deus? Através de um sussurro,
né? Na calmaria, na suavidade, e assim, muitas das vezes, Deus irá falar conosco, né? Eu já tive essas duas experiências, tanto a voz audível, né? Eu já ouvi a voz audível de Deus me chamando, e também essa maneira suave a ponto de, por um segundo ali, eu falar, sabe quando você é tão suave, é tão sucinta, de alguma forma que você fica ali, nossa, e agora? Foi Deus que falou comigo, mas é tão, tão, tão suave que às vezes você se perde, né? Então você precisa estar muito atento para ouvir também essa forma de falar de Deus. Qual uma outra forma de Deus falar conosco? Através do silenciar-se, né? Quando nós aquietamos, porque qual é o costume que temos? Temos o costume de orar, de buscar a Deus, de falar com o Pai, de verbalizar. Outras às vezes a gente ora em silêncio ou no pensamento, porém a gente acaba a oração, amém, se levanta e vai embora, né? Vai fazer outras coisas ou vai dormir. E aí qual que é a forma de fato de você ouvir a voz de Deus? Porque Deus, a gente fala com ele, mas ele também vai falar conosco, né? Tanto é que ele fala: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, quando eu termino o amém, eu tenho que ter esse silêncio dentro de mim, esse silêncio no ambiente, esse silêncio para ouvir a voz de Deus. E ali, então, Deus há de se manifestar, seja audível, seja no seu pensamento, seja de forma suave, seja de forma poderosa, ele vai se manifestar, né? Então é importante você silenciar, porque não tem como a gente ouvir a voz de Deus quando a gente está turbulento, quando a gente está no caos, quando a gente está no nervosismo, quando a gente está na ansiedade, quando a gente está no pique, naquela, né? Não tem como ouvir, porque a voz de Deus, ele é suave, apesar de poderosa, né? A voz de Deus, ela é de alguma forma uma voz que, para ouvirmos, precisamos aquietar o nosso espírito, porque é o nosso espírito que se conectará ao Espírito Santo, e então teremos aí o ouvir a voz de Deus. Então é importante você saber que é necessário também você usar esta forma de silenciar-se para ouvir a voz de Deus. Qual outra forma? Uma outra forma é quando você ouve a voz de Deus, seja audível, seja no silêncio, seja na forma mais suave, né? Seja através aí de profetas. O que importa é que essa voz que você ouvirá, ela vai trazer frutos. Aqui em Isaías 55:11 diz assim: assim é a minha palavra, quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo e sempre traz o resultado que determinei. Então, quando você ouvir a voz de Deus, é óbvio que você vai ouvir e obedecer, né? E aí, quando você obedecer a voz de Deus, você, de alguma forma, vai estar produzindo frutos. Eu digo porque o fato de eu estar aqui hoje na live é justamente porque Deus falou comigo através de sonhos, né? O Senhor falou comigo em um sonho e ele disse de forma muito clara: eu quero que você faça live. E aí eu acordei respondendo: que live, Senhor? Eu não sei fazer live, né? E aí teve todo um processo até hoje realmente eu estar aqui dentro de assim, não só da obediência, mas compreendendo aquilo que ele falou. Então, diante disso, né, diante das lives, diante da minha obediência, diante de eu ouvir a voz de Deus ali através dos sonhos, em sonho, na verdade, está produzindo frutos, né? Então, cada pessoa que ouve a live, cada pessoa que deixa o seu testemunho, ou me chama no privado e conta seu testemunho, é aí então o que a palavra de Deus diz,
né? Então, diante disso, quando Deus fala conosco e obedecemos, isso sempre vai produzir frutos. Qual outra forma? A voz de Deus, ela é poderosa, né? Eu lembro um testemunho, e aqui, antes de contar isso, eu vou ler a palavra que diz, em Salmos 29:4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, né? Então, quando Deus fala com você, ela vem com toda essa forma majestosa, essa forma poderosa de ser. E assim, às vezes Deus vai falar, como eu disse, audível, normal. Às vezes Deus vai falar, eu falo em questão de tonalidades, né? Às vezes Deus vai falar de uma forma muito suave e sucinta, assim como foi com Elias. E assim, de alguma forma, teve um momento que o Espírito Santo falou para mim, né? Eu tava saindo ali da casa da minha avó, vi um rapaz e Deus pediu para eu entregar algo para ele. Só que na hora eu falei, meu Deus, ele vai achar que eu sou louca. E aí, por conta disso, eu fui indo, tava indo visitar, fazer uma visita para uma amiga. E na segunda quadra a qual eu estava, a voz de Deus, ela veio tão poderosa, mas foi um estrondo que eu saí correndo. Eu saí correndo, eu falei, olha, vocês vão, eu vou depois, eu preciso fazer algo, né? E foi uma voz tão poderosa e o Espírito Santo falou comigo de uma forma assim muito, além de poderosa e majestosa, imponente, sabe? Uma voz assim que eu saí correndo. E aí ele falou assim, eu quero que você vá agora lá. Mas foi de uma forma tão poderosa que eu lembro que eu saí correndo, fui correndo, cheguei lá, né, eu tinha passado ali na casa de uma pessoa que eu vi no portão, bati palma e aí realmente entreguei aquilo que Deus colocou, né, para eu falar para ele, mas a forma como Deus falou comigo ali foi extremamente poderosa. Eu tremia de tão poderosa e majestosa. Mas por quê? Porque ali precisava e tinha uma urgência muito grande. Eu não sabia, mas tinha uma urgência de peso de morte, né? E aí eu não sabia. Então, por isso que é importante que toda vez que você ouvir a voz de Deus, você ouvir a direção de Deus, você obedeça prontamente. Eu fiquei com vergonha ali, eu falei, o homem vai falar que eu sou louca. Só que Deus sabe o que ele precisava ouvir. Deus sabia o que estava acontecendo. Quem não sabia era eu. Mas eu só deveria obedecer, né? Então é importante que você também veja, né, entenda que a voz de Deus ela é poderosa dessa forma, como está nos dizendo aqui em Salmo. Outra forma de Deus falar conosco é através dos profetas, né? Então aqui em Hebreus 1:1 ele diz que há muito tempo Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais por intermédio dos profetas. Então a gente viu ali Moisés sendo levantado, a gente viu ali Daniel, né, de alguma forma ele tinha uma voz profética, ele interpretava os sonhos, né, ele tinha uma voz ali que foi por vários reinados, né, Daniel ele foi ali para a Babilônia e Deus falava com Daniel e Daniel transmitia aquilo que era o que Deus queria, né, então Deus usou Elias, né, para dar ali o recado para o rei Acabe. Deus usou Eliseu, Deus usou inúmeros, Jeremias, Isaías, vários profetas na Bíblia, justamente para entregar aquilo que era o que Deus queria falar naquele momento, naquela época, com determinado rei, com determinada pessoa. Então Deus usa profetas para falar conosco. Claro que é importante, e eu vou ressaltar diante disso, você ter aí o dom do discernimento de espírito, né? Porque de alguma forma a gente sabe que o inimigo, né, usa a vida de pessoas que não têm comunhão com ele também para tentar profetizar na vida de pessoas, mas aí profetiza o engano. Por isso que é importante você ter o discernimento de espírito, porque o Espírito Santo que habita em você e que habita no profeta vai testificar exatamente aquilo que Deus está falando com você. Então, é importante que você também saiba que Deus ainda usa profetas,
Deus usa profetas. Eu conheço vários profetas, né? E assim, eu sei, claro, né? E o profeta realmente ele vai ter ali uma vida no altar, ele vai caminhar de acordo com a palavra de Deus. Então é importante que você saiba também que, inclusive nos dias de hoje, Deus usa profetas para falar conosco. E qual outra forma de Deus falar? Através do amor, né? E aqui em 1 João 4,16 diz assim: nós sabemos quanto Deus nos ama porque já sentimos o seu amor e porque cremos nele quando ele nos diz que nos ama profundamente. Deus é amor e qualquer um que vive em amor está vivendo em Deus e Deus está vivendo nele. Ou seja, a forma amorosa de Deus falar conosco, ele pode falar, né, de diversas formas, como essas as quais eu citei. Ele pode falar audível, ele pode falar através de um sonho, ele pode usar um profeta, ele pode falar na sua mente, e quando ele falar na sua mente, descer para o seu coração e você ter a compreensão no seu espírito que é Deus, né? Ele vai falar de forma poderosa. Então, diante de todas essas maneiras, é importante você saber que todas as vezes que Deus falar com você é porque Ele te ama. E a forma dele demonstrar o amor dele é te alertando, é te mostrando, é te exortando, é te alinhando aos planos e os propósitos que ele tem para a sua vida. Então é importante que você tenha esse tempo, né, de silenciar-se para ouvir a voz de Deus, seja ela audível, seja ela no sussurro, seja ela de forma poderosa, porque ela sempre é, seja através de profetas, né, seja através de sonhos, né, porque Deus ele fala inclusive através da natureza conosco, né. Quantas vezes eu estava ali no meu quarto orando e a janela aberta e aí, né, Deus falava comigo. Eu olhava ali no céu, tinha alguma figura, ou passava um pássaro, ou mesmo em meio à natureza, eu estava ali na natureza, o Senhor começava a ministrar em meu coração. Então, há diversas formas do Espírito Santo, né, falar conosco, de Deus falar conosco, de Jesus se manifestar dessa forma. E aí, o que é importante? Você ter o discernimento, né? E aí, quais são as vozes para você entender? Né? Porque eu ficava assim, como que eu vou saber que é Deus realmente que está falando comigo? Né? Porque existe primeiramente a voz que você cria na sua mente. Isso que eu estou falando para você, eu estou usando a minha psique, eu estou usando a minha inteligência, eu estou usando tudo aquilo que eu sei de verbalização para traduzir algo para você. Eu estou criando o falar. Então, essa voz é do meu próprio eu. Eu estou falando aqui com você. Né? Então não tem como eu questionar a minha própria voz, porque eu sei aquilo que eu tô querendo transmitir exatamente agora para você, né? Então essa voz é do meu próprio eu. Existe a voz do diabo, né? E como você sabe que é a voz do diabo? Porque ele sempre vai pedir para você fazer coisas que estão contra a palavra de Deus. Né? Quantas pessoas se matam ou tentam o suicídio, falar porque eu ouvi uma voz que estava dizendo se mata, né? Ah, porque eu ouvi uma voz que falava faz isso, ah, porque eu ouvi uma voz, né? E tudo que é de ruim que você ouvir, né? Seja audível, seja na sua mente, seja no seu coração, tudo que é contra o amor, contra a palavra, contra a sua própria vida, contra qualquer pessoa, é a voz do inimigo. Então, óbvio que você não vai dar atenção a essa voz. Como você vai reagir a ela? Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Aqui, não. A única voz que eu vou ouvir é a voz de Deus e é somente a ela que eu vou obedecer, né? Então, a voz do inimigo, ele sempre vai te levar para coisas ruins, para mentira, para roubo, para engano, para calúnia, para difamação, para traição, para tudo que é ruim, essa voz vai te estimular. E aí você tem que resistir, porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E aí tem a voz de Deus, que são essa multiforma. Claro que tem muito mais formas de Deus falar conosco. Eu peguei somente essas partes aqui para a gente tá fazendo a live de uma forma mais clara e direta, né? Mas existe inúmeras formas de papai falar conosco. E todas as vezes que Deus falar com você, você vai questionar. Ah, mas,
né? Vamos colocar um assunto que já aconteceu comigo, já de alguma forma outras pessoas me disseram de Deus pedir algo, né? Eu lembro que eu recebi uma oferta por uma palestra que eu havia dado, e aí no caminho para casa Deus falou assim, ó, eu quero que você tire X e dê para fulana. E eu falava, mas Deus, tipo, eu questionei aquela voz, né? Porque naquele momento eu precisava, né, daquela quantia. E eu falava, se eu tirar agora vai desinteirar. E aí eu questionei aquela voz que eu estava ouvindo. Então a voz para o bem, porque era para o bem. Ele falou, eu quero que você dê para a pessoa pagar o combustível do carro dela, né? E aí, na minha cabeça, eu questionei ali, mas a pessoa trabalha, é salariada, é isso e aquilo, né? E eu questionei aquela voz que havia dito para eu fazer o bem para o outro. Não que eu não queria fazer, mas é que na minha cabeça a pessoa não precisava. Só que se a voz estava me dizendo que a voz do Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas. E aí, quando eu perguntei para a pessoa se ela aceitava, ela falou: Meu Deus, eu não tenho, né, dinheiro para ir trabalhar amanhã. Então foi bem aceito e é óbvio, né? Eu obedeci, fiz de coração ali, porque eu obedeci e apesar de ter questionado, eu prontamente obedeci, eu entreguei, né? E aí no outro dia o Senhor me abençoou com, sei lá, 3 vezes, bem, quase 5 vezes mais daquilo que eu dei. Né? Então, de alguma forma, quando você ouve a voz de Deus e você obedece, é aquilo que eu falei, ela vai produzir frutos. Né? O Senhor sempre vai trazer algo em benefício, não só nosso, mas também do outro. Né? Quando Deus pede para a gente ofertar na vida de alguém, ou quando Deus pede, vá lá e leve um alimento, ou vá lá e dê essa blusa. Né? Eu lembro até um testemunho do pastor Luciano Subirá, ele trabalhou para comprar lá uma determinada blusa, que ele estava ali namorando aquela blusa há muito tempo, passou na rua, viu um mendigo e o Espírito Santo falou, dê a blusa para ele, né? E aí ele ficou daquela briga com o Espírito Santo ali, mas comigo a blusa vai durar mais, com ele vai durar 2 dias, né? Que eles usam e jogam fora, porque não tem como lavar. E o Espírito Santo falou, eu quero que você dê a blusa para ele. Então, de alguma forma, significa que ele obedeceu, mas ele ficou naquele questionamento, mas como que eu vou dar a blusa, que não sei o quê? Então, sempre que você questionar por algo benéfico que Deus está pedindo para você fazer, pode ter certeza que é a voz do Espírito Santo. Porque se fosse você pensando, eu quero dar o dinheiro para aquele irmão colocar, fazer qualquer coisa. Não é verdade, né? Porque eu não criei esse pensamento veio da direção e da voz do Espírito Santo, que é justamente para a gente fazer o bem, né? O Senhor também pode falar aí através da palavra, quantas vezes, né, eu peço para Deus testificar na própria palavra escrita dele, Senhor, eu vou, né, pedir, eu peço a confirmação aqui na tua palavra, e a confirmação vem, né, de uma forma assim veemente, o Senhor testificando aquilo que ele já havia falado para mim. Então é importante que diante de toda essa multiforme graça e amor e cuidado de Deus falar conosco, você esteja atento e, em primeiro lugar, obedeça a voz de Deus. Sempre obedeça, por mais que você questione. O questionar, muitas das vezes, é a nossa humanidade, mas vai chegar um momento que você vai ter tanta intimidade, que você prontamente, ok, Espírito Santo, eu vou fazer. Ok, Espírito Santo, eu vou fazer. Né? O próprio Thiago Brunel, eu assisti um podcast, se eu não me engano, dele, que aí ele falava assim, que Deus falava assim, ó, você recebeu X, e era uma quantia exorbitante, né? E ele falou, eu quero que você transfira para tal pastor. Aí ele ligava para a esposa e falava, Janine, transfira para o pastor tal, mas tem certeza? Ela pergunta, tem, o Espírito Santo falou comigo, pode transferir, né? Então, de alguma forma, Deus sempre vai falar para você ter um ganho para si mesmo e também beneficiar a vida do outro, seja financeiramente ou seja um alerta, né? Quantas vezes Deus me deu sonhos para eu alertar pessoas a respeito disso? Inúmeras vezes, Deus fala muito, muito, muito comigo através de sonhos. E aí ele me dá interpretações dos sonhos e de alguma forma é outra forma dele falar conosco, né? Então, dentro dessa multiforma maneira de Deus falar conosco, a gente tem que obedecer prontamente.
imediatamente, com disposição, porque tudo aquilo que Deus nos pede, Ele se responsabiliza quando nós obedecemos. Amém? Então, eu gostaria de orar com você agora. Paizinho querido, muito, muito, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem maneiras multiformes de falar conosco, seja através da voz audível, seja através do aquietar-se para ouvir a tua voz, seja através do amor, da forma amorosa que o Senhor fala conosco, seja através da correção, porque o Senhor corrige quem o Senhor ama, seja através de um alerta, seja através de explicarmos a tua palavra, seja, Pai, qualquer forma do Senhor se manifestar para falar conosco e nos trazer a tua direção e nos trazer tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para nos alinhar ou realinhar e nos encaminhar dentro do teu planejamento e do teu propósito. O Senhor venha nos conduzir cada dia mais e que possamos estar com os nossos ouvidos espirituais, a nossa mente espiritual, o nosso coração espiritual sensíveis à tua voz e obedecendo imediatamente, que possamos, Pai, caminhar nessa dependência, nesse cuidado que o Senhor tem para conosco, pois tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim, papai, eu te louvo, assim eu te glorifico e assim eu te bendigo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui. Peço que se inscrevam no canal, porque é importante você se inscrever no canal, importante você curtir, porque aí quanto mais pessoas curtem, se inscrevem, tem possibilidade de estar pessoas mais recebendo esse vídeo e de alguma forma fazer algum comentário, se você quiser curtir, comente, peça oração, eu vou estar aqui, eu vou responder, né? E também eu gostaria de falar a respeito da semeadura. Quem sentir no coração, todo mundo já sabe, eu nem coloquei hoje aqui, mas o meu Pix é semeando para frutificar, @gmail.com. Quem sentir no coração, que Deus te abençoe e te retribua 100 vezes mais para a honra e glória do Senhor. Amém? Amanhã, 10 horas, estarei em oração aqui novamente com vocês e às 3 horas estaremos fazendo a live ali, novamente trazendo um novo assunto para vocês. Amém? Então, que Deus te abençoe.